97. Gente, olha, eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM a psicóloga Yanara da Silva. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a depressão infantil. Será que a depressão infantil existe mesmo? E quais são os sintomas? E será que tem cura? Gente, olha, eu estou aqui com a psicóloga Yanara da Silva e você, ouvinte da 87, que quiser participar com a gente, pode ligar no 3268-3499 e também no 8814-0714 e participar junto com a gente. Primeiramente, bom dia, doutora Yanara. Bom dia a todos. O que é a depressão infantil, doutora Yanara? A depressão infantil é algo que está acontecendo muito, né? Ela é a mesma coisa que a depressão no adulto, só que na criança a gente acaba achando que ela tem sintomas diferentes, porque a criança, ela pode muitas vezes apresentar só uma dificuldade de aprendizagem e aí os pais acabam vindo buscar porque não consegue aprender, ou tá indo mal, ou não tá se comportando na escola. Às vezes acaba tendo choro também, inquieta, uma criança muito inquieta que começa a andar para um lado para o outro, não consegue parar, começa a responder, a se machucar, a acabar sendo agressivo com as outras pessoas ou mesmo com os pais, tá? Às vezes começa a engordar também, como nós estávamos falando antes, muitas crianças, elas acabam engordando, crianças obesas, e muitas vezes é por causa da depressão. Então, são vários sintomas, e na criança, porque a gente pensa sempre assim, que a depressão é sempre só tristeza, né? E as pessoas só buscam ajuda, porque eu tô triste, porque eu só choro, tudo. E a depressão não é só isso, a depressão é muito mais, são muitos sintomas. A criança, ela começa a não gostar mais, antes jogava futebol, vamos dizer assim, e começa a não querer mais ir pro futebol, ou não querer mais fazer balé, ou fazer atividades que antes gostava de fazer, começa a se isolar dos amigos, a achar que todo mundo não gosta dela, começa... A dificuldade de aprendizagem é o primeiro sintoma, normalmente, tá? Tem crianças que têm depressão e não têm dificuldade de aprendizagem, mas a maioria tem, tá? Muitas vezes também vem para o consultório como o diagnóstico de hiperatividade. É uma criança hiperativa e, na verdade, é uma depressão. Tá? Então ela fica agitada, porque como a criança ela não sabe lidar com os sentimentos dela, ela vai expressar do jeito que pode, né? Ou usando a agressividade, ou não parando quieta, ou só chorando, ou mesmo fazendo com que os pais que se sentem culpados começam a falar que ninguém gosta de mim, né? Todo mundo me odeia, os professores não gostam, e começa a se isolar. E esses são os principais sintomas na infância. E, doutora, quais são os principais fatores que podem desencadear a depressão infantil? Normalmente, um dos pais tem depressão. Se a gente for fazer a avaliação, tá? Um dos pais, eles acabam tendo depressão. Muitas vezes não sabem que tem. Tá? E aí a gente precisa trabalhar também esses pais, ou ajudar, orientar. Às vezes são pais muito ansiosos também, isso também pode fazer com que ocorra. E também tem na família a questão da depressão, e aí fica mais fácil de ter. Olha só que interessante. E antes, quando nós falamos da criança engordar, ontem na entrevista com a doutora Carla, nós falando sobre a obesidade infantil, a gente falou que a compulsão por comida pode ser um dos fatores de depressão. Sim. Como que os pais, enfim, a família pode ajudar nesse fato? Diagnosticando a depressão, precisa ser levado para um psicólogo. Porque o psicólogo é o profissional mais adequado para se fazer a avaliação, o diagnóstico, certo? Se é uma depressão, se é uma ansiedade, que nem a obesidade mesmo. Pode ser uma ansiedade e aí uma baixa autoestima e pode produzir a obesidade. Mas normalmente tem uma depressão por trás, tá? Mas a gente precisa fazer a avaliação. Então o psicólogo, ele vai fazer a avaliação, fechar o diagnóstico, ver se realmente é isso e aí vai tratar. Se for caso mais grave, porque eu já tive pacientes crianças com risco de suicídio, que já
tinha o pensamento de morte, de que a vida não valia a pena, tudo. Então já é uma depressão mais grave. Aí precisa entrar com medicação, precisa ir no psiquiatra, daí eu encaminho, né? Precisa ir no psiquiatra também, e aí a gente entra com medicação e terapia. Primeiro a gente tenta com coisas naturais, com florais, com outras coisas junto com a terapia. Mas quando tem pensamentos de morte, aí precisa entrar com medicação, porque precisa cortar esse tipo de pensamento, porque faz, tá? A gente começa primeiro a ter o pensamento, que nem o adulto mesmo. Ele começa a ter o pensamento, ai, como é bom se eu morresse, ai, minha vida não tem muito sentido, ai, que bom, né? Pensa em morrer, mas não faria ainda. Aí, com o tempo da depressão, ele começa a planejar, mas ainda não faz. Ah, eu podia bater o carro, né? Acontecer isso, ser atropelado, fazer isso, mas ainda não faz. E chega o momento de fazer mesmo. Então, a depressão, se ela não for tratada, ela pode causar a morte. E além de trazer muitos prejuízos sociais, escolares, para a vida da pessoa, eu tenho pacientes que eu atendi que já estavam com depressão há 20 anos, tá? É um prejuízo muito grande em relação à vida. Então precisa ser tratado, porque tem cura, tá? A depressão, ela tem cura. Eu sempre coloco assim, o exemplo de um vaso. A depressão é como se fosse assim. O vaso, ele quebrou, tá? Esse vaso de porcelana, ele quebrou, que é depressão. Então quebrou, a nossa psique é mais ou menos assim. Então ela quebrou, nós vamos colar de novo, fazendo o tratamento, tudo. Nós colamos esse vaso, ele vai funcionar normalmente, mas é um vaso quebrado. Nunca mais vai ser um vaso que nunca foi quebrado. Então, qualquer coisa ele pode quebrar. Uma vez tendo depressão, quanto mais cedo se tem o primeiro episódio de depressão, mais frequente pode ser que volte, tá? Então, se o primeiro episódio foi na infância, pode ser que... Pode ser não, quase sempre acontece, tá? Que volte na adolescência, que volte quando vai para a faculdade, quando sai da faculdade, quando começa a trabalhar, quando casa, quando tem filhos, quando se aposenta. Todos os períodos de mudança na vida da pessoa, ela pode voltar a ter depressão, mesmo que se cure. Então, porque é um vaso, como eu disse, é um vaso que foi quebrado, a gente colou, tá funcionando normalmente, mas é um vaso mais frágil do que um outro. Tá? Então, a psique dessa pessoa é um pouquinho mais frágil. Então, qualquer dificuldade que venha a ter, ela pode voltar a ter depressão. Por isso é que tem que cuidar e não deixar ficar no estágio que estava, quando às vezes muito mal, tudo. Então, às vezes percebeu. A terapia é importante porque ela vai perceber. E os pais, que nem quando é criança, os pais começam a perceber a criança também. Quando ela começa a ficar diferente, ficar um pouco mais nervosa, começa a se isolar ou chorar demais, tudo, ou começa a ter dificuldade de aprendizagem de novo, ou começa a engordar, os pais precisam buscar ajuda de novo, às vezes fazendo na segundo tratamento, às vezes é 2, 3 sessões, já resolve, não precisa fazer um tratamento inteiro para que tenha cura, tudo. Mas precisa ser tratado. Então, se o primeiro episódio for quando criança, mais vezes pode ter durante a vida. Se for na terceira idade, que é o primeiro episódio, às vezes tratando, nunca mais vem a ter. Por quê? Porque já é uma estrutura um pouco mais forte do que de uma criança que se foi a primeiro episódio na infância. Então, quando é o episódio na infância, é mais difícil, porque vai ter mais vezes na vida. E, doutora, é diferente a depressão infantil da depressão adulta? Não, tá? A depressão é a mesma. Os sintomas, eles podem variar um pouco. Tá? Como eu disse, a criança, ela pode demonstrar de várias formas, mas o sofrimento psíquico, que é a depressão, ele é o mesmo. É um sofrimento imenso, só que a criança, ela não consegue perceber, que nem o adulto, ele consegue perceber. Eu tô com uma angústia, né? Ele sabe o que é uma angústia. Eu tô com uma dor no peito, né? Eu sinto dores e eu não tenho nada. Vou no médico, eu não tenho nada, tá? Então, a criança, ela não consegue identificar tudo isso. É os pais que vão perceber que a criança está estranha, está mais agressiva, não está indo bem na escola, não consegue fazer direito amigos, ou está engordando demais, ou não engorda. É uma criança super magrinha e não consegue engordar também. Fica doente com facilidade. Crianças que ficam doentes com muita frequência, tem que fazer uma avaliação, que pode ser depressão que está por trás, tá? Então, qualquer coisa diferente na criança, a gente precisa avaliar. Então,
busque ajuda, veja, faça um diagnóstico e aí faça o tratamento que for necessário para a criança. E como é o tratamento para a depressão infantil? O tratamento são sessões, né? Primeiro nós fizemos a avaliação. Fechando a avaliação, a gente vai fazer as sessões infantis que a gente diz, que é através da ludoterapia, que é com brinquedos, com desenhos que a gente vai fazer, que eles vão fazer projeções da vida emocional. E através da conversa também, mas tem toda uma... as sessões, elas são lúdicas, tá? E a gente vai trabalhar com a criança para tratar a depressão. E se cura, viu? A depressão, ela tem cura. O que não tem, tá? São outros transtornos, como transtorno bipolar ou outros transtornos. Mas a depressão, ela tem cura. E como que os pais, como que os professores e os amigos podem ajudar no tratamento? Olha, primeiro, percebendo que a criança não está bem. A primeira coisa, quanto antes procurar ajuda é melhor. Menos sofrimento e menos consequências para a vida da criança vai ter. Então, quanto antes buscar ajuda é melhor. E dá bastante afeto, carinho, mas é que não tem muito o que ser feito, tá? Porque é uma doença, não é algo que a criança assim, é porque falta afeto. A criança, ela pode ter muito afeto, mas ela tem depressão, é uma doença, é neurológico, tá? Então, ela não é uma manha. Muitos falam assim, tem que apanhar, aí apanhando passa, né? Então, não é dessa forma, porque é um sofrimento, é neurológico. Então, é todos sintomas que fazem parte da depressão. E aí a gente precisa tratar. Então, os pais, mesmo a família, é dar atenção, é não deixar essa criança muito sozinha, porque o risco pode fazer alguma coisa. Então, assim, é dar muita atenção. Isso que os pais podem fazer. E buscar tratamento adequado. Esse é o principal. E não ter medo, se necessário for, a questão da medicação, né? Mas a medicação em criança é em últimos casos, mas tem crianças que necessitam de medicação. Não precisam ter medo, porque o antidepressivo, ele não é faixa preta, tá? Ele é faixa vermelha, que a gente diz, e na dosagem infantil, uma dosagem bem baixa, tá? E aí vai ajudar, mas só a medicação não ajuda, porque precisa descobrir o porquê, como é que é o comportamento, o que está por trás disso? É um luto de alguma coisa? É a relação mãe e filho? É a relação pai? A relação família? Então a gente tem que trabalhar tudo isso. Por isso que a terapia com a criança, muitas vezes é chamado os pais em muitas sessões, é trabalhado a orientação para os pais, de como os pais vão lidar com essa criança, não só com a criança, mas com os pais e os familiares. E, por exemplo, o bullying sofrido na escola, ou enfim, em casa, pode desencadear a depressão? Pode. Isso é uma das coisas que acontece que mais fazem com que a criança fique depressiva, porque ela sofre muito. Tem crianças muito maldosas, né? E que fazem isso mesmo, maltratam as outras crianças, chamam de nomes feios, que a gente fica, às vezes até assustado, porque como é que uma criança pode saber esse tipo de nome, né? Mas chamam. E isso pode ocasionar, sim. Como você disse, se a depressão é uma doença, a gente tem como prevenir essa doença? Olha, não muito, tá? Não muito. A atividade física é uma das coisas importantes. A atividade física é uma coisa essencial, por isso que mesmo as crianças, elas precisam ter alguma atividade física, precisa ter bastante atenção, carinho também, mas é imprevisível, qualquer pessoa. Hoje a gente diz que a depressão, assim, ou você já teve, ou você terá, né? Ou você tem. Então, assim, é algo assim, é o mal do século. E isso cada vez está acontecendo mais e pode acontecer em qualquer pessoa, qualquer raça, qualquer, não importa da questão econômica, é porque é pobre, é rico, é branco, é preto, é mulher, é homem. Porque ninguém tem uma predisposição para isso. Lógico, se tiver na família, tá? Aí você tem uma predisposição maior do que uma outra pessoa. Mas qualquer pessoa pode ter, e não importa a idade também, nada. Qualquer pessoa pode ter. E muitas pessoas têm, viu? Muitas pessoas têm e não sabem que tem. Uma pergunta de um ouvinte: uma criança hiperativa e com falta de atenção pode desenvolver a depressão? Pode, normalmente está junto com a hiperatividade. Primeiro precisa fazer o diagnóstico se é realmente uma hiperatividade. Porque até a Ritalina, que
se dá para o hiperativo, ela vai aumentar a depressão. Tá? Eu tenho no relato eu tenho uma criança com 12 anos com hiperatividade e falta de atenção. Ela toma Ritalina, mas eu estou ouvindo a programação. E ela tem alguns sintomas que a doutora falou. Uma criança com hiperatividade ou falta de atenção pode desenvolver a depressão? Pode. Ela pode desenvolver e às vezes nem é uma hiperatividade. Por isso que tem que fechar bem o diagnóstico. Porque se parece muito. Tá? De todos os pacientes, poucos acabam tendo hiperatividade de verdade, porque a hiperatividade também é hereditária. Precisa avaliar se na família tem ou se não tem, e se não é uma depressão, porque a Ritalina, ela vai piorar o quadro depressivo se ela tiver depressão. Então, por isso é que precisa cuidar, e aí pode ter o risco de suicídio. Então, tem que sempre avaliar e buscar sempre um tratamento adequado. Fazer uma avaliação e ter um acompanhamento. Se é hiperativo, mesmo se for só uma hiperatividade, precisa ter o acompanhamento psicológico, para que essa criança aprenda a lidar com os sintomas dela, os sentimentos dela, porque muitas vezes a hiperatividade nem precisa da medicação, aprende a se controlar sozinho. Não cura a hiperatividade, mas vai conseguir controlar e conseguir viver bem. Por isso é que precisa buscar ajuda psicológica. Nós falamos da depressão nas crianças. É mais fácil a criança ter depressão? A criança ou o adolescente? Qual é o período em que mais se desencadeia uma depressão? Olha, não tem. Não tem. Eu atendo tanto criança, adolescente, adulto, idoso. Assim, não tem um padrão que a gente possa dizer assim, pesquisas mostram que é mais na adolescência que se tem depressão, tá? Crianças que tiveram na infância, 90% vai ter na adolescência também, tá? Então, isso acaba acontecendo. Mas a adolescência, como é uma fase muito hormonal também, a probabilidade de desencadear qualquer doença mental, né, emocional, tudo, é muito grande. Então, na adolescência, na minha opinião, é o pior momento para que se estoure qualquer tipo de doença. Porque os pais se preocupam mais, então ficam mais rebeldes, acaba tendo muito mais preocupações. A questão das drogas, porque muitas vezes a depressão, tá, ela vai fazer com que, como não é tratada na infância, tudo não foi tratada, e a criança é uma criança triste, ansiosa, né, sem limites muitas vezes, e aí vai buscar na droga essa satisfação, e aí vira dependente químico também, tá? Então, além da depressão, porque a dependência química normalmente tem algum transtorno afetivo junto, ou uma depressão, ou um transtorno bipolar, ou um transtorno de ansiedade. Então, nunca a dependência química ela vem sozinha, tá? Então, é porque não foi tratado antes. Olha só que interessante. Como você disse, a depressão, ela tem cura sim. Tem, tá? E as pessoas, elas precisam perceber que não é manha a depressão, tá? E não é de pessoas fracas. Eu já tive paciente que falou assim, eu sempre achei que era de pessoas fracas, né? Quem tinha depressão, ou se alguém falava pra mim, eu tenho depressão, era a pessoa fraca. E agora eu tenho, né? Mas não é de uma pessoa fraca, é uma pessoa como qualquer outra, e que todo mundo vai passar por alguma fase difícil e que muitas vezes precisa de ajuda e de orientação. E isso a gente não precisa ter vergonha, porque somos todos iguais, né? Nós temos dificuldades, nós temos sofrimento, e a terapia vai fazer com que a pessoa ela se ajude a buscar uma solução para os problemas, consegue avaliar melhor, o raciocínio ele fica melhor, tudo ele vai ficando melhor e a gente vai podendo viver melhor também. Olha só que interessante, falando aí sobre a depressão, doutora, tem pessoas que usam medicamentos aí por 20 anos para depressão, ou medicamentos por longo período. É necessário? Não, tá? Porque a depressão, tá? As pesquisas mostram que o tratamento, o normal, é de 8 meses a 1 ano que você entra com medicação. Tá? Depois que você entra, porque se você tirar antes a medicação, a probabilidade de ter recaída é muito grande. Só que, tá? Tem pacientes que tomam há 20 anos. Já tive paciente que veio daí pra mim que estava tomando antidepressivo há 30 anos. Né? Isso nunca fez tratamento de verdade, porque o tratamento, a depressão, ela tem cura. Se você está tomando há 30 anos, então você não está tomando certo, alguma coisa está errada. Porque as pessoas, elas vão buscar só medicamento,
Tá? E se você não muda seu comportamento, não entende o porquê que você está com depressão, você tem que mudar. Sem mudança, não tem cura da depressão. A medicação, ela vai ajudar, tá? Ela vai amenizar os sintomas, mas ela sozinha não vai conseguir curar. É muito difícil que tenha cura. A gente precisa ter mudança de comportamento. E isso é a terapia que vai fazer. A maioria dos casos não precisa de medicação. É só porque existe a depressão leve, moderada e grave. A depressão leve a moderada não precisa de medicação, tá? Quando tá da moderada para grave, quando tem o pensamento suicida, é que entra que a gente acaba entrando com medicação junto. Senão, a maioria dos casos não é necessário do antidepressivo, e sim um tratamento psicológico. Essas pessoas que tomam muitos anos precisam buscar ajuda psicológica porque precisam se curar da doença. Tomando assim, só está viciado na medicação, porque daí não consegue mais ficar sem, porque não muda, não consegue melhorar realmente, então não consegue ficar sem a medicação, e aí não tem cura. Como você disse, procurar ajuda psicológica. Qual que é a importância de um psicólogo na vida de uma criança? É essencial. Tá? Ele é essencial, principalmente quando tem essas doenças, quando tem algumas dificuldades emocionais, porque a gente resolvendo na infância, a gente está dando uma oportunidade dessa criança de ter uma vida adulta melhor. Porque se você não trata na infância, ela vai carregar isso para a vida adulta e vai ter muitos prejuízos. Aí são pessoas que não conseguem parar no emprego, tá? Aí são pessoas que não acabam desistindo de estudar porque acham que não conseguem, porque são burros, porque são isso, né? Acham um monte de coisa, tem baixa autoestima, às vezes se isolam das outras, então, e muitas vezes tentam o suicídio. Então, quanto antes a gente buscar ajuda, mais fácil para a pessoa de lidar com as situações. A gente vai preparar essa criança para que ela possa ter uma vida melhor na vida adulta e ter uma infância melhor, né? Porque uma infância com sofrimento ninguém precisa. E, doutora Ionara, qual é o recado que você deixa, então, para os pais? Que observem os seus filhos, não achem que vai passar, tá? Porque muitas pessoas acham assim, eu fiquei esperando porque eu achava que vai passar, né? Ia passar e não passou, tá? Não espere por muito tempo, porque quanto antes você busca ajuda, mais rápido é o tratamento, menos sessões vai precisar. Quanto mais grave, como eu disse, existe a depressão leve, moderada e grave. Quanto mais cedo se busca, mais rápido é o tratamento e muitas vezes em poucas sessões se resolve e a criança já está bem. Quanto mais grave, mais tempo vai ser o tratamento. Então, busquem logo, façam o diagnóstico, vejam se tem como, às vezes, ajudar, orientação de como lidar com a criança mesmo, porque o psicólogo ele vai orientar, vai passar muitas orientações em determinados comportamentos, como que pode ajudar, e isso vai ajudar em muitos comportamentos depois na adolescência. A questão mesmo das drogas, a questão mesmo de um adolescente mais calmo, um adolescente que possa não ser tão agressivo e não ir contra os pais. Então, busquem ajuda quanto antes para que os seus filhos e a sua família possam estar melhor. Ok, então, muito obrigada, doutora Ionara, pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM, com esse assunto interessante e, é claro, né, que a gente possa ter mais momentos para discutir outros temas também. Isso, obrigada a todos os ouvintes, né, e que a gente possa ter mais assuntos mesmo, porque são importantes para a população, para que tenham um conhecimento e possam buscar ajuda. São 9h34.